vejo que muitos deles estão extremamente desmotivados com a profissão. Porque às vezes o médico que está se sentindo dessa forma, ele não tem aptidão ou realmente ele não escolheu aquela carreira. São 6 anos de formação, mais especialidade, agora eu vou desistir de tudo. Muito bem-vindos a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, sou advogado especialista em Direito Médico e consultor empresarial. E hoje, no nosso episódio, falaremos sobre missão, vocação e propósito na medicina. Eu estou hoje, junto com um grande convidado aqui, Gustavo Morim, que é mentor de desenvolvimento pessoal, analista comportamental. Mas antes, quero esclarecer que o Gustavo, ele é advogado, ele fez direito médico comigo, formamos junto aí, na parte de especialização, direito médico, e aí ele deu uma turbinada na carreira dele. Na verdade, ele fez uma escolha na vida dele que, até te falar, eu até me emociono, fico até arrepiado de falar nisso, porque realmente ele tomou uma decisão que muitas pessoas têm medo de fazer, que é realmente fazer a vocação, fazer aquilo que você realmente gosta, aquilo que você está proposto a fazer, o que você ama. E eu não vou falar mais, porque eu quero que ele fale, eu quero que você conte, primeiramente, Gustavo, essa sua história, introduzindo, para depois a gente falar de outros assuntos, porque olha só o que vai vir aí. Nós vamos falar sobre zona de talento, vamos falar sobre zona de interesse, propósito profissional, missão, vocação e propósito, perfil comportamental, âncoras de carreira e visão de futuro. Então, quero deixar aí você à vontade, meu amigo. Vamos nessa. Gente, muito boa noite, a todo mundo dessa audiência, O Cassiano é um grande amigo, um amigo que a gente realmente, assim como ele contou, fomos colegas de turma, dentro da especialização em Direito Médico. E antes de ser mentor de desenvolvimento pessoal e profissional, eu fui advogado e atuei por muitos anos, como advogado tradicional, advogado de escritório, atuei dentro da área civil, depois da área tributária, e depois comecei a migrar também para a área médica, atender alguns casos dentro da área médica. E aí, como que isso aconteceu, Cassiano? É muito, quando a gente para ver toda a história, como que isso tudo se deu, realmente foi uma sequência, de acontecimentos. E quando eu gosto de contar essa história, eu gosto de trazer muito a origem, de como começou. Eu vou fazer um breve resumo, geralmente as crianças, você pergunta para a criança hoje em dia, e aí, você quer ser o quê quando crescer, Essa é a pergunta que muitas vezes nós fazemos para as crianças e muitas vezes exigimos e colocamos uma pressão até exacerbada sobre essas crianças, sobre qual caminho elas devem seguir. Eu nunca fui uma criança que tive, quero ser um médico, ou quero ser um advogado, eu nunca tive realmente algo fixo, bem desenhado, um planejamento bem desenhado de carreira dentro da minha vida, E aí eu fui crescendo, chegou no ensino médio, as escolhas vão batendo cada vez mais à porta, A gente precisa, nessa fase, se decidir. Aumenta a pressão dos pais, aumenta a pressão dos amigos, realmente a pressão própria, porque depois daquele ensino médio você precisa fazer alguma coisa, ou você precisa trabalhar, ou você, o turno normal, o curso normal das coisas, ou você realmente procura uma faculdade. E nesse momento, eu sempre tive várias habilidades, mas eu nunca me identifiquei com os cursos tradicionais, E aí eu brevemente fiz uma pesquisa de Google, Qual era a demanda qual era a área realmente que teria mais demanda, que teriam mais oportunidades, e aí deu a área de tecnologia, e eu fiz 1 ano e meio de ciência da computação, odiando o curso, realmente eu não me identificava com a linguagem, não me identificava com a matéria, com os colegas, eu que sempre fui muito dos esportes, pensei em fazer educação física, não escolhi com medo de não ter sucesso profissional, realmente não ter uma renda que me realizasse naquele momento, apesar de sempre ter sido atleta a minha vida inteira. Eu, inclusive, sou faixa preta de jiu-jitsu também,
sempre dentro das artes marciais, do futebol, sempre envolvido em áreas do esporte, mas eu não via isso como uma carreira, como uma profissão. E aí, 1 ano e meio dentro desse curso, eu resolvi realmente mudar, porque não era algo que eu conseguia fazer. Eu matava as aulas e ia só para a faculdade nos dias que tinha jiu-jitsu na faculdade, que foi realmente uma paixão que até hoje eu levo na minha vida. E aí, a primeira coisa que eu queria falar, Cassiano, é que aquilo que faz sentido fica, e aquilo que não faz, uma hora ou outra, vai indo embora da sua vida, né? Você tem que realmente trocar isso por algo que realmente tenha valor, algo realmente que faça mais sentido para você. E aí, dentro desse tempo, eu realmente fiz essa escolha, saí da faculdade, e como um bom brasiliense, né? Eu moro em Brasília, né? Cresci em Brasília, apesar de ter nascido em São Paulo. Aqui respira muito o funcionalismo público, então comecei a estudar para concursos públicos, porque era uma carreira que daria uma estabilidade, era uma carreira que geralmente os nossos pais, os nossos avós procuraram, então era algo que realmente a família também fazia uma pressão para isso. Ó, faz um concurso que você já fica mais resolvido na vida. E aí comecei a estudar, mas sem sentido, né? E aí quando eu tive contato com o direito constitucional administrativo, gostei. Um dia eu voltei para casa falando que gostei desse contato e minha mãe falou: "Ah, então você vai fazer direito agora", porque minha mãe queria que eu fizesse direito. Acabei ouvindo a minha mãe, caindo no conto dela, né? E acabei me matriculando no curso de direito. Fiz o curso de direito, mas desde o primeiro semestre eu sabia que eu não queria advogar. Apesar de não conhecer a rotina de advogado, eu tinha muito claro na minha mente que eu queria realmente fazer concurso público, né? Que eu queria me formar em direito para prestar concurso público, talvez para a carreira de delegado, que fosse uma carreira mais dinâmica, né? Algo nesse sentido, carreiras policiais, mas eu nunca quis advogar. E ao final do curso, comecei a advogar, né? Porque eu passei num concurso que eu fiz, eu passei no OAB, depois eu passei num concurso interno do OAB de residência jurídica, né? Que linkava os jovens advogados com escritórios. E no meio desse curso eu comecei a pegar gosto, né? Por esse flerte com a advocacia, com essa rotina, com todo o status, né? Que a advocacia também carrega, né? Eu sempre gostei de me vestir bem, então tinha ternos, tinha todo aquele mundo suits, né? Que a gente vê aí no Netflix, nos seriados, né? E aí comecei a me encantar por isso. Eu falei, talvez seja um ponto, né? E aí, dentro dessa rotina de estudo, eu comecei a namorar, hoje a minha esposa, né, Ana Luísa, e aí eu falei, cara, eu já tinha um trabalho, né? Eu trabalhava metade do meu turno e outro turno eu meio que estudava, aí passei na OAB, comecei a ver essas oportunidades, e eu falei, cara, eu tô namorando com essa menina, eu realmente quero proporcionar, né, lugares, experiências para ela, e eu preciso ganhar mais, né? O emprego que eu tinha realmente não me dava grandes luxos, né? E aí eu falei, cara, eu preciso, a advocacia tá aí, é uma oportunidade, já que eu passei nesse negócio, deixa eu experimentar. E aí me veio uma dúvida na minha cabeça, né? Como é que eu posso falar que eu não gosto da advocacia se eu nunca a experimentei, se eu nunca testei, se eu nunca realmente fui para o front vivenciar essa experiência, né? E aí eu recebi uma proposta, né, para participar, né, para integrar um time novo que estava sendo formado para cuidar de um grande cliente internacional dentro de um dos 10 maiores escritórios de advocacia do Brasil na época, né? Isso em meados de 2020, né? Antes da pandemia ali, né? E aí eu realmente fui viver essa experiência de cabeça e foi uma experiência totalmente traumática para mim, né? Contencioso de massa, advocacia civil imobiliária, então realmente era muita pressão, muitos prazos, e aí realmente eu vivi todo o status de estar num grande escritório, mas todo o ônus dessa rotina, né? Do advogado júnior, enfim, de muitos prazos, de estar sempre com aquela pressão, tentando trazer o melhor para o cliente, né? E tudo isso começou a me confrontar, e alguns valores também dentro da empresa começaram a me confrontar. E aí eu realmente resolvi sair desse escritório por uma questão mesmo de saúde. Eu comecei a perder qualidade de vida, eu parei de fazer esportes, eu fiquei alguns dias de cama por má postura, estresse. E aí eu falei, cara, eu preciso dar um basta nisso, preciso mudar realmente isso. Não é isso que eu amo, não é isso que eu quero. E aí eu saí. E aí eu estava sem trabalhar ainda em escritórios, né? E aí eu recebi um convite de um outro escritório para participar de um processo seletivo, mas eu estava meio decepcionado com a advocacia, meio traumatizado por essa primeira experiência que eu tive, né?
E aí eu resolvi dar uma segunda chance. Eu falei, será que essa primeira experiência que eu tive não foi um trauma, não foi uma exceção, não foi algo diferente? E aí eu entrei em outro escritório, e esse outro escritório realmente ressignificou a advocacia na minha vida. Eu fiz amigos, eu tenho até hoje amizade com os donos do escritório, com todo mundo que ficou por lá, com a equipe que eu trabalhei, e realmente eu experimentei o que é advogar dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente amistoso, de um ambiente parceiro, de um ambiente realmente que valoriza o profissional da advocacia, né? E aí eu realmente tive toda a liberdade para experimentar realmente essa carreira, até que um belo dia eu estava muito bem, e aí a gente já fazendo um recorte para o momento que a gente se conhece, eu estava buscando um nicho, né, um subnicho dentro da carreira da advocacia, que era o direito médico, que é uma área muito boa, né? Uma área que eu acredito ainda pouco explorada, né? Buscando oportunidade, buscando crescer no escritório também, trazendo novos clientes. É, no meio disso, um belo dia eu fiz uma pergunta para mim, né? E eu parei para me perguntar: será que aquilo que eu faço impacta a vida das pessoas? Será que realmente aquilo que eu estou fazendo hoje tem sentido, tem propósito? Porque, Cassiano, naquele momento, a sensação que eu tinha é que eu advogava, passava a minha vida ali no escritório e realmente nada fazia mais sentido ali. Eu não tinha um impacto, não tinha nada demais. Eu simplesmente pegava aquele salário que o escritório me pagava, né? E aqueles honorários e pagava as contas, né? E realmente eu não tinha uma realização maior, né? Se a gente for pegar a pirâmide de Maslow, né, que é uma pirâmide das necessidades, né, para quem estuda essa questão das necessidades do ser humano, né, a gente tem as necessidades mais básicas, né, que é a necessidade de dormir, de ter um local, de comer, são necessidades básicas. Mas quando essas necessidades são supridas de camadas em camadas, a gente chega numa necessidade de estima, né, de realização, de propósito, que foi aquilo que eu estava vazio naquele momento. Eu falei, cara, se for só para pagar a conta, eu posso fazer qualquer outra coisa. Não preciso ser advogado dentro desse escritório. E aí eu comecei a me fazer essa pergunta, e aí eu falo muito com Deus, né? E eu comecei a falar com Deus em relação a isso. E eu ganhei um ingresso, cara, de um evento de inteligência emocional. E aí eu falei, cara, e eu senti que meu tempo ali tinha acabado no escritório. Eu precisava de algo diferente. Eu precisava achar esse propósito. E quando eu fui para esse evento de inteligência emocional do Márcio Micheli, inclusive, meu mentor, um grande professor, uma pessoa que me inspira muito, dentro desse evento eu realmente fui acendido, eu fui impactado, eu fui realmente despertado, né, para esse mundo da inteligência emocional e do desenvolvimento pessoal. E dentro desse evento, ao final dele, ele faz um convite para você se tornar coach, né, para você fazer parte, se profissionalizar dentro desse segmento, dentro da instituição. E foi o convite que eu aceitei e o convite que mais fez sentido em toda a minha vida. Então passa todo aquele filme, né, de todas as profissões que eu pensei, de todas as que eu testei. Eu não contei talvez 7 delas, que eu, entre elas já fui vendedor de shopping, já tive uma microempresa de roupa masculina, já tive uma microempresa de eventos, né, de fazer drinks em festa, né, casamentos, festas de 15 anos, entre outras coisas, né. Fui atendente de telemarketing, fui analista de atendimento da Câmara dos Deputados, então eu realmente rodei bastante perseguindo aquele propósito, perseguindo aquela vocação e nunca encontrei. Mas quando eu cheguei nesse curso, cara, nessa formação, eu tive contato realmente com a minha natureza, com aquilo que tem a ver com a minha identidade. Quando as peças se encaixaram, é como você completar aquele quebra-cabeça de 1.000 peças, sabe, Cassiano? É aquela sensação de realização, de poder, de, de estima mesmo, de autorrealização, de sucesso mesmo, de encontrei. E as pessoas perguntam, né? Mas será que isso é para todo mundo? Será que isso é possível encontrar? Eu posso te afirmar que isso é possível, mas não é fácil, né? Existe uma caminhada, existe um método, existe realmente um passo a passo. Não é do dia para a noite que você encontra isso, mas eu encontrei. Depois que eu encontrei, Cassiano, realmente qualquer mudança faria muito sentido para viver aquilo que eu vivi naqueles dias, aqueles poucos dias. E aí eu já comecei a escrever projetos dentro dessa área e realmente entrei de cabeça nessa área e fiz uma transição um pouco drástica de carreira, né? Que eu só aconselho para quem realmente já tem muita definição, muita clareza, né? Daquilo que você quer, daquilo que realmente das suas habilidades, dos seus talentos.
E aí eu fiz isso e hoje eu estou vivendo os melhores dias da minha vida dentro dessa nova profissão, né? Dentro de desenvolver pessoas, ajudar pessoas a despertarem para o seu talento, para suas habilidades, né? Para fazerem, para terem mais resultados com o mínimo de esforço, né? É isso que eu acredito, é isso que eu prego hoje, né? E essa é a caminhada. Show demais, cara. Assim, fico muito feliz, né, por esse seu testemunho, porque realmente quando você tá ali em um determinado trabalho, em um determinado emprego ou enfim, em um empreendimento seu, e às vezes você vê que aquilo não é para você, só que você se sustenta com aquilo, é tão difícil a gente chegar e falar, cara, não, não é isso que eu quero, agora eu vou ali. Então, o que que acontece? Por que que eu quis te chamar, né? Porque eu vi você nas redes sociais, eu vi muito do que você tem falado, dos seus treinamentos e tal, e o que me despertou, porque, cara, nós estamos, assim, eu tenho muitos amigos médicos, sabe? Minha esposa é médica, Ana Luísa também. Eu vejo que muitos deles estão extremamente desmotivados com a profissão. Muitos querem sair, mas não sabem como. Muitos falaram assim, poxa, mas eu já caminhei tanto. São 6 anos de formação, mais a especialidade, agora eu vou desistir de tudo. Então, assim, eles ficam extremamente frustrados. E aí a gente foi nesse assunto, eu trouxe uma médica, psiquiatra aqui, a gente falou sobre o Setembro Amarelo, a gente falou sobre a questão do suicídio, né? É justamente isso que a gente tem que trazer para o nosso ouvinte, que é médico, que, enfim, que pelo menos conhece o médico, para poder passar essa mensagem que é, 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 existem histórias, existem possibilidades. A gente não tem necessariamente que ficar com aquilo, porque você estudou esses seus 6, 8, 10 anos e, eu vou morrer agora com isso e tal. Não, porque a saúde mental é o que importa. Olha para você ver, você teve essa perspectiva de, cara, peraí, eu tô trabalhando, olha para você ver, com que eu estou gostando do escritório, pessoal legal, tô ganhando uma grana, tô pagando minhas contas, etc. Só que você começou a perceber que você não tinha qualidade de vida, você deixou de fazer o que você gostava, etc. E você teve que tomar uma decisão. Então, é muito importante a gente trazer isso, porque os médicos hoje que estão frustrados, às vezes não é frustrado com a questão da medicina, mas sim da escolha da especialidade, né? Eu gosto de conversar com muitas pessoas, né, da área, né, médica ali, com algumas especialidades, e pessoas que estão extremamente frustradas com aquela especialidade. E aí o cara fica com medo de trocar, ou fica, não, mas vai demorar demais, aqui eu já ganho tanto, por que que eu não faço, sabe, até eu me recolocar profissionalmente? Então, assim, porque são áreas totalmente divergentes, mas olha para você ver a sua história, né? Você, poxa, era advogado, cara, direito, enfim, né, constitucional, administrativo, fez a especialização em direito médico, só que você mudou, cara, totalmente. Hoje você, né, tá aqui trabalhando com missão, vocação, propósito, você é mentor de desenvolvimento pessoal. Então, é esse ponto que eu quero que você traga, né? Um conselho para esse médico que está nos ouvindo, até no quesito de zona de talento. Então, assim, quero que já a gente inicie nesse primeiro ponto, zona de talento. O que que você pode falar para eles? Porque se eles estiverem ali se sentir desmotivados, tristes ali com a sua carreira, né? O que que você pode dar aí de dica para gente? Perfeito, perfeito, Cassiano. Antes de entrar nessa zona de talento, eu vou falar um pouquinho sobre isso que você compartilhou, que é um medo que eu também vivi, né, Cassiano? Praticamente foram 10 anos entregues da minha vida dentro do ramo do direito, da advocacia. Se você contar, né, desde a graduação até realmente as especializações que eu fiz, que foi em processo civil e direito civil, direito médico, né? Toda a experiência, se você for contar, dá em média 10 anos, tá, de vida. Eu estou falando 10 anos de vida. E aí, se você for contar relacionado a investimento, talvez mais de 100 mil reais. E aí você coloca hoje, por exemplo, Gustavo, como que você conseguiu,
né? Abrir mão de tudo isso, né? Essa é a primeira realidade que eu queria trazer, porque às vezes o médico que está se sentindo dessa forma, ele não tem aptidão, ou realmente ele não escolheu aquela carreira. Às vezes ele escolheu pelos pais, às vezes por uma pressão, e realmente ele não se encontra ali feliz, né? E aí felicidade não é tudo, mas ela é grande parte, né, do sucesso. Dinheiro nenhum vai fazer com que a pessoa se sinta feliz e realizada. O dinheiro é muito importante. Só que o que eu quero propor é que tem como você ganhar dinheiro, ser bem valorizado naquilo que você gosta e principalmente naquilo que você é bom. Então, primeiro ponto, você tem que romper esse medo de falar assim: ah, mas eu vou largar tudo, né? Largar tudo o quê? Largar a vida que você não está feliz? É muito fácil largar ela, né? Ah, se você tem apego com graduação, se você tem apego, né, com algo teórico, com algo acadêmico, ou então até mesmo com o seu status, ou até mesmo com o seu dinheiro, né, com aquilo que você investiu, quanto tempo eu investi, tudo isso que você teve na sua carreira vai ser usado na sua nova carreira. O que eu quero dizer, Cassiano, e gosto de frisar, é que tudo é aproveitado. Hoje, as mentorias que eu faço tem um pouco de advocacia, tem um pouco de vendas, tem um pouco lá de empreendedorismo. Tudo isso me agregou para eu entregar um produto hoje diferenciado no mercado. Em pouco tempo eu tenho me destacado dentro dessa área exatamente por entregar algo autêntico, algo que tem a ver comigo, algo que tem a ver com a minha verdade, com as experiências que eu vivi. E tudo isso são experiências, né? A Bíblia fala, Cassiano, eu gosto muito da Bíblia, ela fala, né? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas que a gente passa na nossa vida vão cooperar para um propósito maior. Eu acredito muito nisso. Então, nada se desperdiça, mesmo se o médico optar por fazer uma transição brusca de carreira, realmente sair da área da medicina, tudo se aproveita. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente vai para a zona de talento. O que é zona de talento? Eu falo muito sobre isso, Cassiano. Zona de talento é aquilo que você faz bem, aquilo que as pessoas executam bem feito. E muitas vezes a gente escolhe profissão, escolhe especialidade, eu estou agora falando do médico, sem saber aquilo que ele é bom. E aí a pergunta que ele tem que se fazer é: o que eu faço bem feito? No que eu sou bom? São essas perguntas que ele tem que se fazer. Outras perguntas que podem ajudar a ele identificar essa zona de talento é ele se perguntar, né? O que as pessoas dizem que eu faço bem feito? Olha, eu vou chamar o Cassiano ali para organizar essa confraternização, porque o cara é organizado. Ou vou chamar ele para palestrar lá, porque ele fala muito bem, ele é um ótimo comunicador. Geralmente, o que as pessoas te procuram para fazer é aquilo que você também faz bem, e isso é um talento seu. E aí, talento pode ser orientar, né? Pode ser cuidar, né? Pode ser comunicar. Às vezes o médico está lá dentro do consultório, Cassiano, mas a zona de talento dele está para comunicação. E não necessariamente ele precisa sair da medicina, ele pode ser um ótimo comunicador fazendo aquilo que você está fazendo, usando a medicina para trazer informação, para comunicar com pacientes, com clientes, com colegas da área. Olha o leque de possibilidades de trabalho que dá só a partir da identificação desse talento da comunicação. Percebe? Então, Com assim, as certeza. pessoas elas querem se encaixar dentro de uma profissão fixa, engessada. E quando você olha para os seus talentos, para as habilidades, e aí eu estou falando de atributos da sua identidade, que só você tem, porque a sua comunicação só você tem. O seu jeito, a sua experiência de vida, a sua autenticidade só você tem. Então você entrega comunicação, mas dentro do quê? De tudo aquilo que o Cassiano traz. Então, olha só, quando você olha para os seus talentos, você tem um leque de possibilidades. E aí você pode virar professor dentro de uma universidade, né? Professor de algum curso específico dentro da medicina. E aí talvez você ganhe até mais dinheiro do que dentro do consultório, porque você consegue escalar isso. Olha só como é que você abre um leque de possibilidades enormes, só olhando para os talentos. Então, zona de talento é o quê? Aquilo que você faz bem feito. Provavelmente nesse lugar você vai ter mais resultados com o mínimo de esforço. E é isso que eu prego, né? O Robert Cialdini tem uma frase, né? E ele fala, né? Quando você explora os recursos naturais, você consegue ter mais resultados com o mínimo de esforço.
Então, zona de Maravilha. talento é isso, Cassiano. Show de bom, maravilha. E é engraçado isso que você tá falando, porque tem gente que faz assim, poxa, mas eu não sei qual talento que eu tenho. E aí você acabou já respondendo, fala, cara, mas pergunta para quem, os seus amigos ou a sua esposa, seus irmãos, sua mãe, seus familiares, cara, o que que você acha que eu faço bem? Isso é tão importante Perfeito. porque eu fui numa palestra, não lembro, enfim, não lembro de quem que foi, mas o palestrante ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: alguém aqui nessa sala tem a facilidade de dar opinião no negócio dos outros ou na vida dos outros, mas para a sua própria tem dificuldade? Todo mundo levantou a mão. É super interessante porque assim, para falar dos outros e ver o que os outros fazem de bom, é muito fácil. A gente sabe fazer, fala, pô, bicho, o Gustavo ele é bom nisso, ele é bom naquilo, tal, 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 mas não se conhece. A pessoa não sabe o que ele faz de melhor. E aí a gente entra num parafuso, né? Como que pode acontecer isso? E aí entra, como você disse, essa técnica que eu acho muito bacana, né? Claro que a gente também tem que ter um filtro, porque dependendo, né, dos Perfeito. irmãos, dos familiares que você tem, o A pessoal vai resposta. falar, né, vai acabar te adulando ali e você vai sair achando que você realmente é bom em determinada coisa, né? E às vezes não é. Então a gente tem que ter um filtro, né? E aí, que eu acho interessante, eu estava lendo uma matéria que saiu agora, CNN Economia e tal, falando sobre as profissões que mais é, é, renderam, né, vamos dizer assim, mais bem pagas. Em primeiro lugar, né, saiu a medicina, com a média de R$ 18.000 Uhum. aí. Segundo lugar foi alguma coisa voltada à engenharia, né, engenharia elétrica, algo do tipo. E terceiro, novamente, a medicina, né, a medicina que não era especializada. Então, em primeiro lugar, a medicina é especializada, ou seja, quem está se especializando em alguma, né, alguma área, e só o médico realmente recém-formado ali por volta de 11 mil. E aí é o segundo ponto, né, que eu queria trazer para você, que é a zona de interesse. Essa questão do que eu vou ganhar, de quanto que eu vou ganhar, etc., isso realmente importa para essa zona de interesse? Como é que você vê isso? Ou não tem nada a ver? O que você tem essa percepção assim? Vamos lá, Cassiano. Isso importa sim, tá? O valor, ou o dinheiro, ou o proveito econômico que você tem, importa muito. Mas quando você vai definir, né, dentro das minhas mentorias, dos clientes que eu atendo, e eu ajudo eles a definir qual a zona de interesse deles, Cassiano, eu realmente tiro primeiro o dinheiro de foco, tá? É como se fosse aquele brainstorm, né? Você precisa ter o máximo de ideias, colocar realmente para fora tudo aquilo que você gosta e depois a gente vem fazendo uma peneira, valor de tudo aquilo que ela colocou, né, Cassiano? Por quê? Porque se você colocar assim, cara, zona de interesse, vamos lá, pensa aí nas coisas que você gosta agora, Cassiano. Eu pensando aqui, vou colocar algumas coisas que eu gosto. Vou colocar, por exemplo, jiu-jitsu, vou colocar futebol. E aí você começa a elencar várias coisas. São zonas de interesse, eu me interesso desenvolvimento humano, neurociência, vou listando, vou colocando isso no papel, perfeito? E aí, a primeira distinção que esse médico, que qualquer pessoa deve fazer, é distinguir hobby de zona de interesse. Olha só, você primeiro coloca tudo, depois você faz uma pergunta que é a seguinte pergunta, né? O que que eu posso ganhar dinheiro dentro dessas zonas de interesse? Com quais coisas? Se eu falar futebol, é pouco provável, né? Eu já tenho 32 anos, se eu começar uma carreira de futebol hoje, eu não consigo provavelmente chegar em alta performance para ter realmente o resultado que eu quero. Então, isso é o diferencio de hobby para a zona de interesse. Se é hobby de zona de interesse, posto a fazer isso pelo resto da sua vida. E aí, por exemplo, cara, eu amo
Eu amo, acho que dá uma estabilidadezinha. Eu amo, sei lá, deixa eu ver, cinema. Mas eu estaria disposto a trabalhar com cinema pro resto da minha vida? Não. Tem essa pergunta que ele tem que se fazer para começar a estabelecer zona de interesse. Falei, por exemplo, de futebol, tá? E aí, se eu sou médico, talvez eu possa me especializar em cuidar de atletas, atletas de alta performance, jogadores de futebol, jogadores de tênis, jogadores de hóquei, jogadores de futebol americano. E aí eu sou cada vez mais intencional naquilo que eu preciso para o lugar que eu quero chegar. Faz sentido? E o problema é que a gente vai estudando e acumulando conhecimento para algo que não é útil para a gente agora. Primeiro, a tua carreira tem que te pedir e requerer aquela especialização, aquela capacitação técnica, porque senão é uma obesidade teórica. Você acaba acumulando conhecimento e não. Isso é muito importante fazer em zona de interesse. O que eu gosto? Cara, eu amo alimentação, eu amo a área fitness, eu amo bem-estar. Cara, eu posso migrar um pouco para essa área, né? Essa área voltada para a saúde, para bem-estar. Então, tudo isso vem a partir da zona de interesse. Imagina só, Cassiano, se os médicos fizessem isso para escolher a sua especialidade, não seria mais leve? Não seria mais fácil? Não seria mais prazeroso? E pela consequência de ser leve, fácil e prazeroso, talvez eles conseguiriam ter melhores resultados, porque eles se destacariam, né? E aí, eu sempre falo isso, né? Qual é o assunto que você estuda sem ver a hora passar, que você realmente se interessa, e você pega aquele livro e você devora o livro? Provavelmente os assuntos que você estuda e você mergulha nisso são áreas de facilidade, são as suas zonas de interesse. E dentro desse lugar, por você estudar mais e se entregar mais, você vai ter mais resultados. Hoje, quando eu estudo, cara, eu estudo um volume realmente gigante. Realmente, eu nunca estudei tanto na minha vida, porque eu leio livro de manhã, eu leio outro livro à noite, eu ouço podcast durante o dia, porque eu amo o assunto que eu estou trabalhando. Então é diferente, porque isso aí me dá um crescimento exponencial ao longo do tempo. Então o profissional médico, ele precisa olhar para a sua zona de interesse, né? Porque nesse lugar ele consegue colocar mais energia e uma energia direcionada, assertiva. Então é uma energia que ele coloca e ele tem um resultado disso. E isso tem muito a ver, ô, Gustavo, com o propósito profissional, né? Querendo ou não, é uma coisa que Perfeito. liga na outra, né? Então, se você faz essa verificação antecipada, colocando, escrevendo realmente aquilo. Eu achei interessante isso que você falou, cara. Às vezes o cara. Eu conheço um cara muito bom de futebol que particularmente ele poderia, na minha visão, poderia ter sido profissional, mas ele é médico. E aí, cara, ele realmente hoje não dá para ele ser profissional, porque tem 35 anos por aí. Só que realmente ele escolheu a área de esporte. De esporte que eu digo o seguinte, ortopedia. Olha que legal. Ou Perfeito. seja, e ele atende atletas, então, e ele tá ligado com o futebol. Então, olha que bacana isso que você falou. E realmente, às vezes, a gente fala, poxa, mas eu gosto disso, daquilo e tal. E no início da entrevista, você falou, você tem que separar. Às vezes, não é um hobby, né? Tem a ver com a questão da profissão que você vai seguir, que você vai querer ali todos os dias, enfim. Porque eu vejo, né? Você falou aí que você é atleta, você é faixa preta de jiu-jitsu. Eu também faço, né, jiu-jitsu. E eu vejo muitos caras lá no jiu-jitsu, faixa preta, meninos de 22, 23 anos, né? E com aquela perspectiva de fazer um nome, né? De ainda ser campeões mundiais, porque ali ele vai ganhar holofote, ele pode ganhar patrocínio, enfim, pode ganhar uma repercussão e aí ele pode crescer a academia dele. Só que muitos não conseguem chegar lá. E aí o cara fica ali naquela mediocridade, aí ele entra em parafuso, porque ele fala assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou ser professor, ganhar, desculpa falar, essa merreca? Eu vou ficar por conta, porque ele precisa estar presente ali. O que ele pode, né, ali fazer? Então, ele acaba se vendo em maus lençóis, mas é aquilo que ele gosta, é aquilo que ele ama. Então, nesse ponto
ele tem que ver realmente o que ele pode proporcionar, né, na área dele de outra forma. Ele tem que achar uma saída, Perfeito. né? Então, a mesma coisa na medicina, que muitas vezes as pessoas estão ali atuando numa área extremamente específica. Por exemplo, minha esposa, ela, medicina nuclear, ela começou a fazer, gosta, tá atuando, mas às vezes ela fica, eu não sei se é isso que mesmo que eu quero, eu não sei se eu sigo nessa área, porque eu gosto tanto, ela gosta muito da área da beleza, né, da área ali, né, de cosméticos, etc. Eu falei, não, todo mundo acha, inclusive, que ela é dermatologista, né, porque ela gosta muito de É, maquiagem, da pele, etc. Eu falei, e ela gosta também, então eu falo justamente com ela, eu falo, olha, não é, sabe, nunca é hora né, a gente não pode nunca falar, nunca, não, tá tarde demais e tal, não existe isso. exato. Você pode seguir, você pode, sabe, trocar de área e tal. Mas eu já tô bem estabelecida, eu gosto do que eu faço, mas aí o tempo todo ela fica se contradizendo. Então, isso vai ficar na sua vida o resto da vida, né? Você fica assim, indo e Perfeito. voltando, indo e voltando. E aí vamos supor que vai chegar lá na frente, com seus 60 anos, você fala: se eu tivesse tempo, se eu fosse mais novo, realmente eu teria mudado de área, né? Então, agora é a hora, não pode ficar procrastinando isso. Então, é justamente esse ponto que eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do propósito profissional. Vamos lá. Propósito, ele é uma palavra, né, Cassiano, que começou a ficar mais difundida, né, nas grandes empresas e tal. Antes era raro você ouvir, você ver pessoas falando sobre propósito, né? Hoje as empresas mais cool, né, as empresas mais bem conceituadas, elas têm que ter missão, visão e propósito bem definido. Essa missão tem que transparecer para o cliente. Não pode ser uma empresa só apenas que eu compro sabão em pó. Tem que ser uma empresa que transforma a vida de outras pessoas ou torna o mundo melhor através da venda de sabões, né? De sabões em pó, enfim, né? É isso que eu estou falando. Realmente começou-se a pensar muito sobre um sentido maior do que aquele sentido apenas para a sua vida. Eu gosto muito de falar, Cassiano, que propósito é aquilo que começa na gente, mas termina no outro, né? Propósito é quando você consegue conectar a sua vocação, né? Aí eu já vou antecipar um pouquinho, né? O que que é vocação? É aquilo que você faz bem feito, é a sua zona de talento, é aquilo que você realmente tem o dom para fazer, ou aquilo que você escolheu se dedicar para fazer. Essa é a sua vocação, não. Eu sei que eu fui criado para isso, eu nasci para isso aqui, sabe? É quando você se conecta com a sua entrega pessoal com um ofício, né, com um trabalho, aí seja na medicina ou em qualquer outra área. Então, vocação é isso. Missão é como você vai impactar o mundo, propósito, através da sua vocação. A missão é o que liga a vocação com o propósito. Entende? Então, assim, por exemplo, a minha vocação é orientar e desenvolver pessoas, tá? Essa é a minha vocação. E aí, qual o meu propósito? Transformar a vida de pessoas através do desenvolvimento pessoal, para que elas reconheçam as suas potencialidades, os seus talentos e habilidades e tenham mais resultados com o mínimo de esforço. Esse é o propósito, é impactar outras pessoas. A missão é o como eu vou fazer isso. Através do coaching, através de mentorias, através de cursos online, através de palestras, através de treinamentos, através de consultorias. Isso é o como, essa é a missão. Então, a pessoa, quando ela começa a ter a noção da vocação dela, do que ela é boa, né? Qual é a necessidade que ela vai sanar no mundo, né? Por exemplo, se eu sou bom em orientar pessoas, o que eu posso resolver? Qual o problema do mundo que eu posso resolver? Pessoas que estão desorientadas, que estão perdidas, que estão frustradas na carreira. Então, olha só, o match que dá a minha competência, a minha habilidade, a minha zona de talento com a necessidade do mundo. Isso aqui tem que se falar. E a missão é como você vai linkar essas duas coisas.
É simplesmente isso. Então, quando você atinge esse lugar de propósito, ou seja, aquilo que começa em você, mas termina no outro, cara, realmente é uma motivação, que eu falo que é uma motivação permanente, que dinheiro nenhum paga. Dinheiro é um tipo de motivação, mas é uma motivação temporária. Eu falo isso quando eu falo sobre o conceito de felicidade no trabalho. Por que temporária? Porque quando você ganha um dinheiro aqui, Cassiano, você vai ficar muito feliz, porque o dinheiro entrou na sua conta agora, o cliente acabou de te pagar, pum, você está muito feliz. Mas quando esse dinheiro acabar, e ele acaba por quê? Porque é um recurso, ele é um recurso finito, tempo, energia e dinheiro são recursos, né? E a gente precisa fazer a gestão dos recursos. Quando esse dinheiro acaba, a sua felicidade que veio com aquele dinheiro foi embora. Percebe? Então, o propósito é o quê? É uma felicidade temporária. Enquanto você está executando aquilo, você sabe que você está tendo um sentido de vida maior. Você está impactando, ajudando pessoas através da sua profissão, através da sua especialidade, através da sua medicina. Então, quando você tem propósito, é um a mais. Não é só o dinheiro que te motiva. Você tem um sentido. Você sabe que você está fazendo diferença no mundo. Você sabe que depois que você morrer, você partir, você deixou uma marca no mundo, você deixou uma marca nas pessoas. Não atendi aquele paciente com tanta qualidade, eu consegui conduzir aquele paciente à cura, eu consegui reabilitar aquele paciente ao movimento. Qual o preço disso, cara? Não tem valor, não tem dinheiro monetário que paga isso, né? Não tem valor monetário que paga isso. Mas tem uma sensação, uma realização de eu ajudei, eu fiz parte, eu coloquei a mão. E essa pessoa hoje vive muito melhor porque ela passou pela minha vida. Eu acho que o propósito é isso, Cassiano. Então, quando você consegue, eu falo que o melhor dos mundos é quando você consegue conectar o dinheiro que você ganha, que é a felicidade temporária, com a felicidade permanente, que é o propósito. Quando você consegue andar com essas duas coisas, cara, em sintonia, realmente é aquela pessoa que está sorrindo nas segundas-feiras, é aquela pessoa que está de bem com a vida, é aquela pessoa totalmente realizada naquilo que ela faz. E isso tem cheiro, as pessoas percebem. E aquilo, e a pessoa acaba é, até, como é que eu posso dizer, trabalhando sem ver, né? Final de semana não existe, e aí você tem que até parar, falar, cara, para de trabalhar, porque é isso que Exato. acontece com a pessoa que realmente tem um propósito, tem uma missão, né? E é engraçado isso, cara, que eu gosto de dizer assim que, como você falou de Deus aí, né? Eu sempre, quando eu oro, eu falo, né, para Deus me guiar, para eu ajudar as pessoas. Então, eu gosto de ajudar como? Orientando, e principalmente meu nicho, que é o direito médico, é o médico, né? E os profissionais da área de Perfeito. saúde. Então, assim, isso me ajuda muito, porque quando um médico está em apuros, com algum problema ali, né, junto com o paciente, e não sabe como é que resolver, ou um processo, e a gente vai tratar, depois ele fica super satisfeito, ele manda, nossa, obrigado por você ter me ajudado, nossa, aí ele vai lá e te manda mensagens que você fala, realmente eu tô com o meu propósito ali, é o que eu quero, a minha missão está sendo bem compreendida e é aquilo que eu quero, e ainda a gente, né, de tabela ganha dinheiro para isso. E isso é o Exato. mais legal, né? Perfeito. E é interessante isso que você falou, né, sobre a questão de missão, a vocação do propósito, né? E também daquele ponto lá atrás que você disse que, poxa, independentemente se você trocar de área, você já teve um acúmulo de conhecimento e você pode utilizar em outras coisas. Cara, eu sou advogado, sabe? Né? Mas antes disso, eu sou um cara que adora empreendedorismo. Eu adoro vendas, sabe? Eu adoro marketing. Eu adoro isso, sabe? E acabo trazendo e estudando, né? Isso tudo. Eu sou contador também. Então, olha pra você ver, eu sou contador. Então, você tinha escritório, você vendeu, você não atua mais? Não, mas eu utilizo isso nas minhas consultorias, né? Então, não só isso, mas na minha vida mesmo, porque eu sou empresário, eu tenho negócios também. Então, é, 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 não existe esse negócio de ser uma coisa só, você pode ser várias coisas,
né? Antigamente, não, você tem que ser especialista, você tem que focar nisso, naquilo, mas quem disse? Você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode ser... E ser outras coisas, não tem problema nenhum, né? Então, isso é muito... como é que eu posso dizer? Isso traz muita paz, muita consciência de que a gente só precisa buscar aquilo que a gente realmente, né, quer. E fazer, né, e executar, porque não adianta nada só simplesmente ali ler, estudar, etc., mas não executar, porque senão você, né, como você mesmo diz, você vai ter um acúmulo de conhecimento e como é que é? Obesidade que você falou? Obesidade teórica. É obesidade teórica. Obes... E aí, Isso. né? Então, a gente tem que refletir nisso. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa questão de âncoras de carreira. O que que seria isso, assim? Vamos lá. Âncoras de carreira, né? O que são, né? São aquilo que segura as pessoas dentro de uma profissão, ou dentro de um cargo, ou dentro do trabalho que elas estão, né? São balanças, são elementos que motivam essa pessoa nessa carreira. Tem até um teste, né? Dentro do ramo do coaching, da neurociência, tem um teste que você faz de âncoras de carreira. Eu lembro que quando eu estava no curso de formação em coaching, eu fiz esse teste e aí deu lá, né? Entre os valores que eles dão, né? Tem lá autonomia e liberdade. O meu deu o máximo, né? Dentro dos valores do meu teste, foi o nicho que teve maior valor. Ou seja, significa que para eu ficar muito tempo, conseguir permanecer muito tempo dentro de um trabalho, eu preciso ter autonomia e liberdade. E aí eu olhei para a minha realidade como advogado de escritório ali, onde eu tinha uma rotina um pouco fixa, um pouco rígida, eu não tinha autonomia e liberdade, né? Eu não tinha autonomia para fazer do jeito que eu queria. E eu não tinha liberdade para fazer quando eu queria, do jeito que eu queria. Então, olha só como é que você ter resultados de testes, né? Isso vem muito a partir do autoconhecimento, né, Cassiano? Tudo que eu estou falando aqui é um mergulho, uma jornada de autoconhecimento, né? E autoconhecimento, eu te falo que ele é poder, porque você vai conhecendo aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você é bom, aquilo que você não é tão bom. E aí, quando vem uma proposta, uma oportunidade, é muito mais fácil você decidir, porque eu sei que eu não sou bom em organização, em dados, em planilhas, então eu não vou envolver com um projeto que talvez eu tenha que cuidar dessa parte de dados. Então fica muito mais fácil você decidir, né? Então, âncoras de carreira são alguns balanços, alguns elementos que motivam as pessoas dentro de uma carreira, né? E aí tem outros também, né? Eu falei de um deles, né? Que é autonomia e liberdade. Então, muitas vezes, a pessoa ela está aflita dentro daquela rotina, dentro daquele consultório, dentro daquele hospital, porque ela não tem liberdade e autonomia dentro daquele trabalho, porque ela tem uma série, né, de plantões um atrás do outro e tudo que ela queria dentro, se ela fosse fazer um teste como esse, talvez o valor dela de autonomia e liberdade dê lá em cima. E talvez tudo que ela queria era ter um espaço, era realmente ter autonomia e liberdade para marcar a agenda dela, para atender no dia que ela quisesse, entendeu? E aí a gente acaba sacrificando um bem-estar que é importante e favorece desenvolvimento e performance a troco de realmente um valor mensal, né? Só que quando essa pessoa talvez faz essa escolha de autonomia e liberdade, talvez ela escolher poucas janelas de atendimento, mas ela consegue elevar o valor, aumentar o ticket, né? Seja da consulta ou do atendimento dela, ou do consultório dela, né? Ela consegue trabalhar na hora que ela quiser, ela consegue trabalhar talvez da onde ela quiser. Hoje em dia tem, né, telemedicina, né? A gente tem uma série de meios digitais, né? E uma coisa que o digital nos deu foi poder, né? Foi liberdade, liberdade geográfica, né? Eu muitas vezes atendi clientes viajando, em viagens, e cara, não tem sensação melhor para mim que tenho esse valor alto de autonomia e liberdade do que poder atender alguém desfrutando do meu momento de lazer, né? Eu realmente escolhi aquele horário, aquele agendamento e eu fiz da forma que eu achei melhor
E tudo isso traz muita satisfação e são critérios que as pessoas não levam em consideração. Então, âncora de carreira é aquilo que te segura dentro de um trabalho, te motiva dentro de um trabalho. Verdade, isso que você falou foi engraçado, que eu tirei férias agora, tem pouco tempo, e eu tava lá no Japão, sabe? E a Eu gente, vi. advogado, não para, né, cara? E aí, cara, era 2 horas da manhã lá, bicho, meu telefone tá tocando. Sabe quando você acorda desesperado, você olha? Aí eu li, e eu achei que era um amigo meu, e aí eu fui The End, eu falei, pô, o cara tá me ligando a hora dessa, ele não deve saber que eu tô aqui no Japão. Mas enfim, depois eu ligo pra ele. Eu acordei de manhã. E aí, quando eu fui olhar, era um médico que tava entrando em contato comigo, porque ele teve um problema. E aí eu comecei a rir, eu falei, gente do céu. Né? Aí, mas eu resolvi, né, ali, acabei resolvendo o problema dele. A hora que ele me ligou era 2 horas da tarde aqui no Brasil, para mim era 2 horas da manhã, né? Então, eu lá acabei resolvendo, e essa questão dessa liberdade geográfica, como você falou, né, é interessante, que é muito bom mesmo, porque não só dele, mas de outros médicos eu resolvi ali no WhatsApp, né, ou no e-mail, né, no meu horário ali, nada, né, que fosse tão dificultoso, e realmente isso traz pra gente uma, não sei, é uma felicidade, né? De poder trabalhar onde você quiser, né? Onde você, né? Imagina, Cassiano, você estava lá naquela viagem e eu acompanhei a sua viagem, foi incrível, cara. Já fiquei com vontade de conhecer o Japão através da sua viagem, né? Depois você me passa as dicas aí. Imagina Beleza. você lá naquela viagem com a sua família, naquele momento de desfrutar de férias e realmente você tem algum cliente, alguma demanda que faça com que impossibilite talvez 1 ou 2, 3 dias de programação que você realmente, cara, queria realmente desfrutar e estar presente 100% naquele momento. Com o quanto isso ia te deixar mal, né, chateado, frustrado, talvez a sua família, talvez o planejamento que vocês fizeram. E aí eu te pergunto, que dinheiro que paga isso, né, Cassiano? Verdade, Né? né? Quando que E você vai ter essa experiência de novo, de estar com a sua esposa naquele lugar, naquele momento que vocês se prepararam e você fala, amor, desculpa, mas eu vou ter que ir pro hotel, eu vou ter que ficar 3 dias ali é, só atendendo meu cliente, porque realmente, entende? Então, é essas coisas que as pessoas têm que se perguntar, porque elas acabam se colocando e virando escravas de uma profissão que, na verdade, elas deveriam ser líderes, né? Protagonistas dessa história. Então, assim, e se você não tem cuidado, a tua própria demanda, o teu próprio trabalho vai te tomando autonomia, vai te tomando a liberdade. Agora, você precisa ter parâmetros muito bem definidos, saber exatamente o que você quer, né? Ter uma boa relação com seus clientes, ser bem posicionado, como você fez, e conseguir resolver isso, né? Porque senão realmente isso começa a trazer prejuízo para a sua vida pessoal. é, E o que é o trabalho, senão algo que a gente faz para a gente ter momentos bons com a nossa família, para poder dar um conforto, experiência, para que serve, né? é Então, verdade. outra coisa que outra coisa que as pessoas não se tocam, né, Cassiano, que 50% da nossa vida útil a gente passa no trabalho, né? A gente tem 24 horas, 8 a gente passa em média dormindo, e em um trabalho comum, geralmente a pessoa trabalha 8 horas por dia. Então é metade do teu tempo acordado você passa no trabalho. Se você faz aquilo que você odeia, que você não suporta, que você não consegue se imaginar a longo prazo naquele lugar, cara, a hora de você transicionar, a hora de você mudar, a hora de você assumir o protagonismo é agora. É Enquanto você tem verdade. energia, enquanto você tem tempo, né? Não, com certeza. Isso que você falou sobre estar numa viagem e você poder desfrutar e não paralisar as suas férias, porque se eu paraliso por alguma forma, é extremamente frustrante para minha família também. Quem está Perfeito. comigo, então assim, se atrapalha todo mundo, não só você. Então, uma coisa realmente, isso já aconteceu assim, não comigo, né? Mas com outras pessoas, que eu falei assim, não, cara, que vida. O cara tá aqui, mas agora vai ter que fazer um relatório. Poxa, né? Então, é bastante complicado, assim, às vezes você, né, ter uma dependência, né? E, enfim,
de determinados lugares ali que te traz, lógico, né, o seu pão de cada dia, mas são coisas a se pensar, porque tem realmente empregadores que não têm muita noção, né, Gustavo, que só quer cobrar, não quer Também. saber. E aí é bastante frustrante. E para a gente poder, meu amigo, encerrar, né? Sei que o papo tá bom. Se dependesse de mim aqui, a gente ficava horas aqui falando sobre isso, que é um assunto muito bom, Pô, Victor, que é a questão da visão de futuro, né? Para a gente poder encerrar aí. O que que você tem a dizer sobre essa questão aí para os nossos ouvintes? vamos lá, Cassiano. Visão de futuro, né? Tem aquela frase clássica, né? Daquele filme, o Alice no País no País das Maravilhas. Meu Deus, travou agora. Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe o que quer, né? Qualquer coisa serve, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer chegar, realmente qualquer caminho serve, né? Então, assim, muitas vezes a gente, por não ser protagonista, líderes da nossa carreira profissional, a gente vai deixando a vida nos levar. E a vida muitas vezes nos leva, ora para lugares bons, ora para lugares não tão bons. E quando a gente vê, a gente é refém disso, é aquilo que a gente estava conversando. Mas quando você lidera, quando você sabe para onde você quer ir, quando você tem uma visão clara de futuro, de onde você quer estar daqui a 5, 10 anos, o que você quer estar fazendo, o que você quer estar vivendo nessa época, né, dentro desse período, as suas atitudes de hoje, elas são mais assertivas. Então, quem não tem uma visão, cara, realmente desfalece ao longo do tempo. Muitas vezes é a visão clara de futuro que você tem que vai fazer com que você suporte o hoje, que muitas vezes é penoso, tá? E eu não estou aqui, Cassiano, de forma alguma em nome de um trabalho fácil, easy, ou de uma vida só de desfrute. Não é isso. Eu estou falando que quando você é líder da sua carreira, protagonista dela, você é mais crítico, você é mais assertivo, você escolhe e você ali tem mais resultados. Então, ora eu escolho estar de plantão, ora eu escolho estar entregue em prol de um projeto, em prol de levantar talvez realmente um valor maior, né, de investimento, enfim, né? Agora, quando eu não escolho estar ali e eu preciso estar ali por uma necessidade, por uma prisão dentro da minha própria profissão, cara, aí realmente é algo que a gente precisa se pensar. Então, quando você tem uma visão clara de futuro, você sabe as atitudes que você precisa tomar no hoje, tá? Por exemplo, se eu quero fazer uma transição de carreira, e aí eu preciso imaginar qual carreira é essa, qual a especialidade que eu quero, quanto eu quero ganhar por mês, quanto eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar, em qual regime, entende? Porque se você estabelece tudo isso, você sabe que atitude você precisa fazer para chegar ali. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você realmente tem, é mais fácil você fazer um planejamento estratégico. Eu faço isso com os meus mentorados, mas antes de você fazer um planejamento estratégico, você precisa estabelecer exatamente a sua visão clara de futuro. Ela precisa estar claro para você, né? Então, quando você tem essa definição, você consegue ser mais assertivo no seu hoje. Você toma as atitudes hoje que vão impactar, que vão ser sementes para a sua colheita futura. Então, aí tudo faz sentido nesse lugar. Ou seja, né, planejamento, né? A gente precisa É isso. realmente é, escrever, entender e principalmente, né, que eu gosto muito é um mentor, porque quando a gente tem um mentor, uma pessoa que possa nos guiar, é super interessante que muitas das pessoas que têm muito sucesso, elas todas são mentoradas. É interessante porque você lê biografia desses grandes, né, milionários, bilionários e tal, ali sempre tem a figura de alguém que está mentorando, de onde ele buscou conhecimento, enfim, né, eu gosto muito do Robert, eu esqueci o nome, do sobrenome, enfim, eu não sei soletrar, mas o mentor dele é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, era o pai rico dele, que não é o pai biológico, era o pai do amigo, né? Então, essa história também me marca muito,
que ela me guiou muito no meu empreendimento, que eu li esse livro quando eu tinha 16, 17 anos, eu não sabia o que eu fazia. Falei, gente, eu vou formar agora, não sei o que eu faço. Aí eu tive essa ideia de ir para a área, né, ali de contabilidade, de gestão, de números, porque eu queria saber o que fazer com o dinheiro, né? E eu também queria, já na minha vida ali, eu já tinha noção de que eu queria ser dono do meu próprio negócio, né? De ser empresário, de ser empreendedor. Então, isso estava mais do que certo. Não deu outra. Eu formei 21 anos de idade, eu abri meu primeiro escritório, sucesso, graças a Deus, e, enfim, hoje, né? Na verdade, não hoje, mas amanhã faço 40 anos, então, posso dizer aí que são 19 anos, cara, de profissão, né? E de Legal. muito sucesso, de muito, sabe, de prosperidade, graças a Deus, de muito, sabe, de muita luta, de muitas falhas, sim, mas eu gosto de dizer que olhando para trás eu tô bem satisfeito daquilo que eu fiz, sabe, aonde eu segui, e não paro não, eu quero é mais, né? A gente quer realmente, mas a gente vai vendo que lá atrás o meu propósito era realmente dinheiro. Só que depois, quando você vai amadurecendo, o dinheiro não é mais o propósito. Você começa a ver outras coisas, né? Aquele brilho no olhar, aquilo que te realmente faz levantar da cama. E aí esses propósitos foram mudando ao longo do tempo, né? Que é bastante importante a gente também fazer essa conscientização, né? E ter essa noção, né? Daquilo que realmente a gente está proposto a fazer. Perfeito, irmão. Perfeito. Cara, parabéns, viu, Cassiano? Até por essa trajetória, né, irmão? Você é novo e tem toda essa trajetória, essa história aí na advocacia. Com certeza é um profissional de sucesso. Tenho só boas referências de você. E realmente é isso, cara. Você teve uma visão e não tem problema nenhum você mudar, né, propósito, mudar um pouco da. Eu digo que não é muito a mudança, é ajustar as velas, né? Você falou assim, eu comecei talvez com um propósito como dinheiro e hoje já se parece com outra coisa, como o brilho no olhar, um pouco mais de sentido. E realmente a gente vai fazendo esses ajustes conforme a nossa experiência de vida, conforme a gente vai amadurecendo, né? Aquilo que te fazia, te enchia os olhos, hoje não é mais as mesmas coisas. Às vezes alguns valores até começam a balizar a sua trajetória de vida. Então, a vida é isso, né? É esse autodescobrimento, essa autodescoberta, esse processo de liderança de si mesmo, né? Nessa passagem breve pela Terra, para que a gente realmente gere uma marca, né? Gere algo que realmente fique nas pessoas e, por consequência, também ganhe dinheiro com isso, né? Amém, é isso aí, meu irmão. Muito obrigado então novamente, Gustavo. Quero realmente parabenizar aí pela sua escolha, por essa mudança também aí, né? Essa guinada aí de carreira, essa troca. Eu tenho certeza que não deve ter sido fácil, que realmente muitas pessoas ainda se perguntam, pessoal, principalmente as pessoas que são mais próximas, né? Os familiares, as críticas. Então a gente tem que estar preparado muito com isso, né? Peneirar e seguir nosso caminho, porque a vida é sua, você tem que fazer o que você realmente ama, o que você quer, e não ficar muito dando ouvido ao que as pessoas querem que você faça, porque assim você vai ser frustrado, você vai ser infeliz e a vida é sua, né? Eu acho que essa é a última mensagem que eu quero dizer, que eu quero deixar aqui, porque infelizmente existem pensamentos automáticos, né? Que fazem com que as pessoas elas tenham essa percepção. Ah, mas será que ele vai achar isso? Será que aquela pessoa vai achar aquilo? Esquece os outros, toca a sua vida e, né, seja feliz, né? Essa é a última mensagem aqui que eu quero deixar. Você quer deixar mais alguma mensagem aí, final? Perfeito, Cassiano. Você fechou com chave de ouro. Você falou de um atributo que a gente não conversou, mas que é o ponto de partida de tudo, né? É a autorresponsabilidade, né? No final das contas, ninguém tem nada a ver com a sua vida. A sua vida é totalmente sua, né? E os resultados são consequências das suas atitudes e das suas escolhas, né?
E aí o último recado que eu deixo é, cara, descubra o seu talento, né? Descubra aquilo que você é bom e use isso para servir as pessoas. Dessa forma, não tem como você não ter sucesso e não tem como você não alcançar o seu propósito profissional. É isso. Perfeito, e esse foi mais um episódio do podcast Segurimed, Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo sobre a área da saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar, dar o seu like e se quiser saber mais sobre o assunto, entre no link que está logo abaixo ou o link da biografia do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio.